Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Nessa videoaula, nós vamos fazer o encerramento do capítulo 5 do livro de língua portuguesa, páginas 244 a 247. Nós temos um texto aí que vai falar sobre o manguezal. Nós vamos fazer a leitura do texto, depois a correção das atividades, tá bom? Você que está em casa, não deixe de mandar a foto das suas atividades feitas, tá bom? Para o e-mail maxnayara@yahoo.com. E caso tenha alguma dúvida, precise entrar em contato comigo. Estou disponível aí das 7 às 11 no plantão de dúvidas, tá bom? Então vamos lá? Peguem o livro de vocês, acompanhem a leitura e a correção. Neste capítulo, conhecemos melhor a estrutura e função social de dois gêneros textuais muito utilizados por você no seu cotidiano escolar, o artigo expositivo e o seminário. Porque esses gêneros são muito utilizados no processo de ensino e aprendizagem. Veja só, artigo expositivo e seminário basicamente nós vimos a teoria, né, sobre ele. Por quê? Pensem vocês. Porque o artigo expositivo e o seminário são gêneros abordados, né, muito utilizados em sala de aula. Primeiro, o artigo expositivo é um gênero textual que tem a função de informar, né, expor informações, expor assuntos relevantes, né? Então, veja só, quando você está na escola, você está para aprender, conhecer, né? Então, os artigos expositivos têm uma função muito importante, né? Porque o artigo expositivo ele pode tratar de diversos assuntos, né? Nós temos até o artigo expositivo em livro didático, porque seu livro didático ele é feito ali com artigos expositivos, aí tem infográficos, enfim. E o seminário também, né? Só porque o seminário, ele é um gênero oral, né? Você apresenta, você fala sobre determinado assunto. Então, o que o gabarito nos diz? Porque são gêneros textuais em que há predomínio da exposição. Assim, são textos em que o principal objetivo comunicativo é informar o leitor ouvinte, o que contribui para o processo de ensino-aprendizagem. 2. O texto que você vai ler agora é um artigo expositivo que traz diversas informações sobre o mangue, um ecossistema bastante rico em biodiversidade. Leia-o com atenção e, utilizando o marcador de texto, destaque as informações mais importantes. Atenção! Esse artigo servirá de base para você responder as questões seguintes. Texto: o manguezal e a sua fauna. As florestas de mangue já atraíram a atenção dos antigos biólogos por serem florestas que crescem nas águas rasas do mar. Devido a várias propriedades de estrutura e funcionamento desse ecossistema, esse ecossistema ocupou as áreas costeiras protegidas dos oceanos e mares tropicais. Tipicamente, o manguezal se encontra na zona entre marés. O Brasil tem uma das maiores extensões de manguezais do mundo, desde o Cabo Orange, no Amapá, até o município de Laguna, em Santa Catarina. Hoje em dia, o manguezal ocupa uma superfície total de mais de 10 mil quilômetros quadrados, a grande maioria na costa norte. O estado de São Paulo tem mais de 240 quilômetros quadrados de manguezal. No passado, a extensão dos manguezais brasileiros era muito maior. Muitos portos, indústrias, loteamentos e rodovias costeiras foram desenvolvidos em áreas de manguezal. Ao contrário de outras florestas, os manguezais não são muito ricos em espécies, porém se destacam pela grande abundância das populações que neles vivem. Por isso, podem ser considerados um dos mais produtivos ambientes naturais do Brasil. Somente 3 árvores constituem as florestas de mangue: o mangue vermelho, o mangue seriúba e o mangue branco. As árvores são acompanhadas
por um pequeno número de outras plantas, tais como a samambaia do mangue, o hibisco e a gramínea espartina. Ricas comunidades de alga crescem sobre as raízes aéreas das árvores na faixa coberta pela maré. Pelo contrário, os troncos permanentemente expostos e as copas das árvores são pobres em plantas epífitas. Quanto à fauna, destacam-se as várias espécies de caranguejos, formando enormes populações nos fundos lodosos. Nos troncos submersos, vários animais filtradores, tais como as ostras, alimentam-se de partículas suspensas na água. A maioria dos caranguejos é ativa na maré baixa, enquanto os moluscos alimentam-se durante a maré alta. Uma grande variedade de peixes penetra nos manguezais na maré alta. Muitos dos peixes que constituem o estoque pesqueiro das águas costeiras dependem das fontes alimentares do manguezal, pelo menos na fase jovem. Diversas espécies de aves comedoras de peixe e de invertebrados marinhos nidificam nas árvores do manguezal. Alimentam-se especialmente na maré baixa, quando os fundos lodosos estão expostos. Os manguezais fornecem uma rica alimentação proteica para a população litorânea brasileira. A pesca artesanal de peixes, camarões, caranguejos e moluscos é para os moradores do litoral a principal fonte de subsistência. O manguezal foi sempre considerado um ambiente pouco atrativo e menosprezado, embora sua importância econômica e social seja muito grande. No passado, essas manifestações de aversão eram justificadas, pois a presença do mangue estava intimamente associada à febre amarela e à malária. Embora essas enfermidades já tenham sido controladas, a atitude negativa em relação a esse ecossistema perdura em expressões populares, nas quais a palavra mangue, infelizmente, adquiriu o sentido de desordem, sujeira ou local suspeito. A destruição gratuita, a poluição doméstica e química das águas, derramamentos de petróleo e aterros mal planejados são os grandes inimigos do manguezal. Sérgio de Almeida Rodrigues. É um texto aí que está disponível nesse link, tá bom? É um artigo expositivo que vai falar sobre o mangue. Terceira questão. Por que as pessoas tinham aversão ao manguezal no passado? Veja só, nós acabamos de ler ali no finalzinho do texto. O mangue ele era associado à febre amarela, né? E a malária, essas doenças. Veja só. No passado, essas manifestações de aversão eram justificadas, pois a presença do mangue estava intimamente associada à febre amarela e à malária, tá bom? Só porque o preconceito aí permaneceu, né? Permanece até hoje. Então, a resposta é porque estava associado a doenças como a febre amarela e a malária. 4. Por que a extensão dos manguezais no Brasil é hoje menor que no passado? O que aconteceu, pessoal? A ação do homem, né? Infelizmente, é o que nós temos aí para falar de florestas, né? E do manguezal também, né? O homem veio, construiu rodovias, né? Olha, porque muitos deles deram lugar a portos, rodovias, loteamentos e indústrias. Então, onde era o manguezal, agora tem a ação do homem aí, né? Que destruiu parte do manguezal. 5. Qual é a importância dos manguezais para as populações litorâneas? Veja só, questão de subsistência, né? Eles tiram ali do manguezal os animais, né? A pesca artesanal de peixes, camarões, caranguejos e moluscos, que constitui uma rica alimentação proteica e é a principal fonte de subsistência. 6.
Porque, apesar de não ser muito rico em diversidade de espécies, o manguezal é considerado um ecossistema muito produtivo. Isso já está lá no início do texto, né? O ecossistema nós não temos ali uma diversidade de espécies, mas há uma quantidade muito grande daquelas que ali existem, né? Como os caranguejos. Então, porque não é rico em diversidade, mas é rico em quantidade, já que as populações são abundantes. 7. Como vimos, os artigos expositivos têm como principal objetivo a exposição de informações. Uma das estratégias textuais utilizadas em textos desse gênero consiste em abordar aspectos associados ao tema em parágrafos separados. Essa exposição sistematizada do conteúdo facilita o entendimento do texto por parte do leitor. Assim, poderíamos resumir o texto Manguezal e sua fauna em um esquema como este a seguir, em que resumimos os parágrafos do texto apontando o objetivo comunicativo de cada um deles. Preencha as lacunas que deixamos para você. Então, veja só, aqui nós temos o texto esquematizado, certo? Nós temos que preencher aí essas lacunas. Início aqui o título. Qual é o título do texto? O manguezal e sua fauna. O primeiro parágrafo. Qual é o objetivo do primeiro parágrafo? Apresentar a definição de mangue, apresentar o que é mangue. O segundo parágrafo, qual é o objetivo do segundo parágrafo? Você precisa ir lá no texto, ver qual parágrafo e o que ele diz. Ele tem a intenção de informar sobre a extensão dos manguezais no Brasil, sobre a questão territorial, né, o tamanho do manguezal no Brasil, dos manguezais no Brasil. Terceiro parágrafo, qual é o objetivo? Introduzir a biodiversidade dos manguezais, que será apresentada nos parágrafos 4º e 5º. Aí, a partir deste terceiro parágrafo, nós abrimos aqui para o 4º e para o 5º parágrafo, porque eles estão conectados aqui intimamente ao terceiro, porque o terceiro introduz essa biodiversidade e o 4º e o 5º parágrafo fazem uma divisão aí. Porque o 4º parágrafo ele vai falar sobre a flora, sobre as plantas, e o 5º parágrafo vai falar sobre a fauna, os animais, né? Então, 4º parágrafo, informar sobre a flora dos manguezais, 5º, informar sobre a fauna dos manguezais. Aí, passou-se para o 6º parágrafo. Qual o objetivo do 6º parágrafo? Abordar a utilidade dos manguezais para a população litorânea brasileira. 7º parágrafo. Informar sobre a forma negativa com que o manguezal muitas vezes é visto. E 8º parágrafo. Apontar os principais inimigos dos manguezais. Então, é bem tranquilo. Então, veja só, o texto expositivo em si, né, ele é um texto muito tranquilo de se ler, né, com a linguagem clara, objetiva, de forma que nós, leitores, possamos realmente entender aquilo que está sendo apresentado. Então, ele é muito bem esquematizado. Assim como nós podemos perceber aqui, é fácil esquematizar aquele texto por isso, porque é fácil identificar o objetivo, o tema, né? Como há ali a divisão dos parágrafos do texto. 8ª questão. Agora que você esquematizou e resumiu as principais informações presentes no texto, certamente ficou mais fácil entender o seu conteúdo. Pensando nisso, analise o título do texto. A. Você o considera adequado? Explique. Vejamos só, volte aqui no esquema. O manguezal e sua fauna. É o título do texto. O texto fala sobre a fauna do manguezal? Fala. Mas fala somente sobre a fauna do manguezal? Não. Fala sobre a flora, fala sobre a fauna, fala a respeito aqui da utilidade, dos inimigos, dos problemas, enfim. Então, esse título aqui não está abrangente, não. O título ele tem que ser abrangente, né? Ele tem que ter relação ali com o texto como um todo, né?
Então, a resposta é pessoal, você vai explicar se você achou adequado ou não. Mas espera-se que você perceba que o título está inadequado, pois sugere que o enfoque será dado à fauna do mangue, mas o texto aborda outras informações sobre esse ecossistema, como sua extensão e sua flora. B. Você sugere outro título para o texto? Resposta pessoal. Qual a sugestão aqui? O manguezal brasileiro, né? A riqueza dos manguezais, porque aí tem a ver com a diversidade dele ali, né? Riquezas e problemas dos manguezais, enfim, mas o manguezal brasileiro é um título aí abrangente, né? Porque o texto fala ali sobre o manguezal brasileiro em diversos aspectos. 9. As frases indicadas nas alternativas a seguir foram retiradas do texto. Analise-as com atenção e assinale a única que não apresenta aposto. Vamos lá. As florestas de mangues já atraíram a atenção dos antigos biólogos por serem florestas que crescem nas águas rasas do mar. Veja só, aqui no primeiro parágrafo. Nós sabemos que o aposto ele é isolado por vírgulas. Aqui nós temos um período aqui ocorrido, não tem essa separação por vírgula, nenhum termo está aqui com vírgula para nós vermos se é realmente aposto, se é um vocativo, se é um termo deslocado. Então, na primeira aqui nós já vimos que não há aposto, tá? Letra A já é a resposta. Vamos ver as outras aqui, se na A não tem, as outras devem conter, né? Hoje em dia, o manguezal ocupa uma superfície total de mais de 10 mil quilômetros quadrados, a grande maioria na costa norte. A grande maioria na costa norte, veja só, está aqui trazendo mais informações, né? Acrescentando informações sobre essa superfície, né? Então, é um aposto. C. Somente 3 árvores constituem as florestas de mangue. O mangue vermelho, o mangue seriúba e o mangue branco. Veja só, nós temos aqui, ó, um aposto. Está separado aí por 2 pontos, né? Essas 3 árvores. D. As árvores são acompanhadas por um pequeno número de outras plantas, tais como a samambaia do mangue, o hibisco e a gramínea espartina. Veja só, aqui nós temos o nosso aposto. Nos troncos submersos, vários animais filtradores, tais como as ostras, alimentam-se de partículas suspensas na água. Veja só, um aposto aqui, ó, está exemplificando, né, quais são esses animais filtradores. Então, esses são os apostos aí que nós podemos identificar. E finalizamos aqui a nossa videoaula, encerramos o capítulo 5 do nosso livro de língua portuguesa. Amanhã temos mais aula, hoje nossa aula vai ser breve. Não deixe de corrigir sua atividade, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível no plantão das 7 às 11 da manhã e não deixe de mandar suas atividades aqui para o e-mail, tá bom? Desejo que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo dia e até a próxima aula.